A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de meditação, de aprendizado da Palavra de Deus. Sou grato ao Senhor por esta oportunidade de poder, nesse momento, estar compartilhando junto com vocês e aprendendo um pouco mais da poderosa Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre um novo caminho. Na nossa trajetória de vida, irmãos, percorremos por vários caminhos, para chegarmos a determinado destino. Louvado seja Deus. Mas hoje, meus amados irmãos, eu quero apresentar para você o único caminho que eu e você precisamos percorrer para alcançarmos a nossa vida eterna. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o irmão Jesus, ele é o único caminho. Não existe outro caminho, não existe atalhos para qual nós possamos encontrar a Deus, estar perto de Deus, a não ser por esse caminho chamado Jesus de Nazaré. Então, meus irmãos, para nós entrarmos neste caminho, andarmos por este novo caminho, existem vários aspectos que quero nesse momento apresentar para você. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, versículos de número 7 e 8. Para nós adentrarmos por esse caminho, é necessário deixar o velho caminho, deixar a nossa velha natureza, a nossa velha conduta, o caminho que muitas das vezes está nos distanciando de chegarmos a esse determinado caminho, de nos aproximarmos do caminho. Louvado seja Deus, que é Jesus de Nazaré. Vamos lá. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 7 e 8. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Veja bem, meus amados irmãos, o profeta Isaías sendo usado pelo Senhor, chamando o povo a se converter, a se voltar para o Senhor. Deixe o perverso o seu caminho, Louvado seja Deus. Deixe de viver na prática do pecado. Deixe de viver na prática do adultério, da fornicação, da prostituição. Saia deste caminho que está lhe afastando de Deus. Louvado seja Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Meus queridos irmãos, nós só poderemos ter um pensamento igual ao de Cristo quando tivermos uma mente renovada. Uma mente renovada pela palavra do Senhor. Está escrito aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 12, meus amados irmãos, no capítulo de número 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só poderemos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida quando nós tivermos uma mente renovada, uma mente cheia do Espírito Santo, uma mente transformada pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque não tem como nós compreendermos os pensamentos do Senhor, Como diz aqui no versículo 8 de Isaías, no capítulo 55, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Só poderemos compreender qual o caminho a qual Deus quer que nós trilhamos, meus amados irmãos, quando nós nos arrependemos de nossos pecados, quando nos afastamos daquilo que nos impede de ter comunhão com Deus, quando temos uma mente transformada pela palavra de Deus. Segundo ponto que eu quero destacar é que para entrarmos por esse caminho, devemos entrar, aleluia, no caminho da fé. A Bíblia diz
Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus capítulo de número 11, versículo 6, que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Em Atos, vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, versículo de número 31. Louvado seja Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então, meus amados irmãos, temos que ter fé. Louvado seja o nome do Senhor. O texto está falando, meus amados, de um carcereiro, né? Paulo e Silas estavam presos e passaram a noite adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, orando ao Senhor. E os alicerces daquela prisão estremeceu e as celas foram abertas, né? Só, meus amados irmãos, que aquele carcereiro ficou desesperado, querendo tirar a sua própria vida, né? Porque eles achavam que os prisioneiros tinham fugido, mas Paulo e Silas estavam ali. Louvado seja Deus. E aquele homem recebe a palavra de Paulo, e Paulo disse que se ele cresce, ele seria salvo, ele e também a sua família. Eu e você, meus amados, precisamos desta graça, desta salvação. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Mas para que esse desejo do Senhor se cumpra na minha e na sua vida, é preciso termos essa fé no Filho de Deus. Louvado seja Deus, abraçar esta fé, crer, aleluia, que Ele pode nos salvar, que Ele pode nos perdoar. A Bíblia nos diz ainda mais, irmãos, em Romanos capítulo número 5, vamos abrir a Bíblia em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, louvado seja o nome do Senhor, versículo de número 12. Nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, irmãos, que Adão ele pecou, né? Adão desobedeceu o mandamento do Senhor, né? Ele comeu do fruto da qual era proibido comer, e por conta desta desobediência, todos nós agora somos pecadores. O pecado de Adão passou a todos nós, irmãos, independente de raça, de cor, né? Independente de religião, todos nós somos pecadores. E esse pecado ele tem nos afastado de Deus. Esse pecado tem feito com que o homem se separe da presença de Deus. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13, que aquele que encobre os seus pecados, ele não prospera, mas aqueles que a deixam e abandonam, alcançará a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto que eu quero destacar, meus queridos irmãos, é que para entrarmos nesse caminho, aleluia, devemos confessar os nossos pecados, né? Os pecados desse velho caminho que muitos têm trilhado. Como eu falei, Provérbios 28:3, que os que encobrem os seus pecados não prosperam, mas aqueles que a deixam e abandonam alcançará a misericórdia. Talvez você diga: não, mas eu não mato, eu não me prostituo, eu não adultério. Irmãos, para Deus não existe pecado pequeno e nem pecado grande. Todos nós pecamos e a sua palavra nos diz isso. Vamos abrir a Bíblia em 1 Epístola de João, 1 João capítulo de número 5. Perdão, irmãos, é 1 João capítulo de número 1. Cartas, certo? Epístola são cartas. 1 Epístola de João, capítulo de número 1, versículo 6 ao versículo de número 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado,
algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Entendeu essa palavra? Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. Todos nós pecamos, todos os dias pecamos. Louvado seja Deus, seja por pensamento, seja por palavra, seja por ações, todos nós pecamos. Louvado seja Deus. E quando a pessoa continua a viver naquela velha prática, né, da sua velha natureza, sem haver uma transformação de mudança de vida, louvado seja Deus, ele continua sim distante de Deus, distante da vontade de Deus. Louvado seja Deus. E o que é que nós precisamos fazer para nos aproximarmos de Deus? O que é que preciso fazer, né, para ter comunhão com Deus? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, meus queridos irmãos, é que precisa nascer de novo. Há um texto muito citado, e talvez você já tenha até ouvido esse texto, de um homem chamado Nicodemos. Essa história está em João capítulo de número 3. Nicodemos, ele era um sumo sacerdote, né? Nicodemos era um homem que interpretava a lei, um conhecedor das escrituras naquela época. E Nicodemos, ele começa a dar credibilidade às palavras de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. E Nicodemos, por temer, né, por ter medo da represália, né, Jesus pregando sobre o reino de Deus, e Nicodemos, ele vai ao encontro de Jesus às escondidas, à calada da noite. E ao encontrar-se com Jesus, Jesus diz para Nicodemos: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar e nem pode ver o reino de Deus. Que é isso, meus amados irmãos? Nascer de novo, ter uma vida transformada, ter uma mudança de transformação de dentro para fora, uma transformação interior. Louvado seja Deus. E essa transformação, meus amados irmãos, eu e você não tem como nos transformarmos sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Para nascermos de novo, é necessário acreditarmos nessa palavra, né? Essa palavra que transforma, essa palavra que nos limpa, essa palavra que nos mostra esse maravilhoso caminho que devemos andar. Então, aquele que não nascer de novo, que não tiver uma vida transformada, né? Nascer de novo da água do Espírito, né? Parar das suas velhas práticas pecaminosas. Não estou falando apenas, meus amados irmãos, de prostituição, né? Nem de adultério, nem de fornicação, nem de roubalheira. Louvado seja Deus. Engloba vários aspectos da nossa vida essa transformação, essa mudança de vida. Louvado seja Deus. Para entrarmos por esse caminho, meus amados irmãos, a porta, ela é bem estreita. Louvado seja Deus, ela é bem estreitinha. Está escrito aqui na palavra do Senhor. Vamos abrir no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 14. 13 e 14. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Veja, meus amados irmãos, que a porta, ela é estreita. Louvado seja Deus. Exige de mim e de você uma renúncia do pecado, uma renúncia de tudo que o mundo tem a nos oferecer, tudo aquilo que é bom aos nossos olhos, que é prazeroso à nossa carne. É preciso renunciarmos. Em Lucas capítulo 9, versículo 23 diz que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me.
Então é preciso renunciarmos esse mundo prazeroso, esse mundo que é agradável aos nossos olhos, esse mundo que satisfaz a nossa carne. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz ao homem para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Veja, irmãos, que a porta larga, né? A porta que é larga, a porta que todo mundo quer passar por ela. Essa porta é o que conduz o homem para a perdição. Há uma passagem, meus amados irmãos, em Lucas, que certo homem chega para Jesus e pergunta: Senhor, são poucos os que serão salvos? E Jesus diz para aquele homem: porfiai, esforçai, para entrar pela porta estreita, porque muitos desejarão entrar por ela e não a encontrarão. Então esse porfiai, meus amados irmãos, é um esforço com zelo ao extremo. Louvado seja Deus. Eu e você devemos nos esforçar a cada dia para entrarmos por essa porta estreita, que vai nos conduzir à nossa salvação, à nossa vida eterna. E Jesus ainda diz mais na sua palavra, irmãos. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus nesse momento está batendo na porta do teu coração. Diante dessa exposição da palavra, né, que eu ministrei ao teu coração, você precisa agora reconhecer que está em falta com Deus, que precisa se aproximar de Deus, que precisa ter um encontro pessoal com Deus. Somente através de Jesus, entregando a sua vida para Ele, é que você terá esse acesso, essa comunhão com o Senhor. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai e os anjos que estão no céu. Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9, Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e que o Espírito Santo lhe revele essa palavra em o nome de Jesus. Pai do Senhor, meus queridos irmãos.